Aqui, a partir de agora, é o nosso assunto Palmeiras e São Paulo. Rapaz, o Vinícius Nicoletti caiu no braço da torcida aí, hein? É pra ver se o pessoal gostou da escalação que você mandou pra gente, Nicoletti. É isso aí, Dani. Abraço pra você novamente. Estamos aqui no meio da torcida do Palmeiras, passar essa escalação e também mostrar um pouquinho da empolgação do torcedor aqui que vem chegando no Allianz Parque, fazendo a concentração pro jogo. Vamos passar então a escalação. Pascoal está bem informado, já adiantava antes. E vamos confirmar aqui então o Palmeiras no gol com o goleiro o Everton, lateral Mike, Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez. A volta do Zé Rafael depois de 4 jogos. A novidade no meio campo, o Richard Rios entrando no lugar do Gabriel Menino. Rafael Veiga completando esse meio campo. No lugar do Arthur, Hendrick. Mais uma novidade desse time do Palmeiras, Dudu. E lá na frente, o Rony. É o Palmeiras que vai tentar a virada. Deixa eu falar com as torcedoras aqui. Primeiro você tá tomando a cervejinha. Mudou alguma coisa? Copo plástico, como é que foi? Sem garrafa de vidro, tudo organizado, tá tudo legal, perfeitas condições de segurança. Hoje, Zé Rafael tá voltando, Richard Rios e Hendrick. As 3 novidades do Palmeiras aí. O que você acha? Vai dar Palmeiras, é 2-0 pra gente. Rony, vamos nessa, cara! E a senhora, o que a senhora acha desse clima aqui? Você acha que essa energia faz diferença no jogo? Faz. 3-1 pro Abel. Pro Abel. Canta a musiquinha do Palmeiras. Você acha que o São Paulo realmente treme quando chega aqui, como vocês estão cantando? O Palmeiras é o time da virada. Com essa música que o palmeirense vai, Dan. Time do amor. Eu volto com o Tá aí a time. festa da torcida do Palmeiras, confiante na virada. Jogo em casa, não é pra menos. A vantagem é pequena, mas ela existe. E o Eduardo Afonso, que acompanha o dia a dia do São Paulo, tá lá dentro do Allianz Parque com a escalação também confirmada pra gente. Edu, vantagem importante, não tão expressiva para um jogo de volta na casa do adversário, mas que é um dos trunfos do São Paulo para essa noite, né, amigo? É isso, Dani. Tudo bem com você? Mais uma vez, um grande abraço a todos que estão acompanhando a ESPN. O São Paulo foi confirmado agora há pouco. Havia uma dúvida se o Pablo Maia ficaria pelo menos no banco. Não ficou, embora ele tenha voltado de Brasópolis, onde aconteceu hoje no início da tarde o enterro do seu pai, que faleceu ontem. Ele chegou ao CT, inclusive, no final da tarde, mas após uma conversa com a comissão técnica, prevaleceu a vontade do atleta, não se sentiu em condições nem para estar no banco de reservas. E aí surgiu a dúvida, muitos apostavam no Mendes. Como o Mendes jogou muito pouco com o Dorival, tinha quase certeza que ele não seria a escolha. Dorival optou por recuar o Rodrigo Nestor e apostar no meio de campo com Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson, que não é bem um marcador, mas taticamente é um jogador que faz essa função, ajuda bastante o técnico por cumprir algumas determinações táticas, principalmente no setor de marcação. Dito isso, com Caleri de volta, com Luciano de volta e sem o zagueiro Alan Franco machucado, a tela que vai subir agora com a escalação já oficial do São Paulo. Rafael no gol. Rafinha fez o gol da vitória lá no Morumbi na semana passada, gol que dá vantagem ao tricolor hoje. Diego Costa, Arboleda e Caio Paulista. Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson, Wellington, Rato, Caleri e Luciano. O banco de reservas também tem algumas novidades. Alexandre Pato, pela segunda vez, a primeira na Copa do Brasil, relacionado e no banco. E principalmente Erisson, que não joga há quase 3 meses, finalmente conseguiu se recuperar e passa a ser uma opção para alguns minutos, pelo menos, no setor ofensivo do São Paulo. Dani, para o São Paulo agora é buscar o sonho do título inédito. A grana também ajuda muito, mas o título, claro, está acima de qualquer dinheiro. Por isso o São Paulo quer chegar à semifinal e depois à decisão do título. Boa, Edu. Times escalados, informação ao vivo. Edu Afonso, Vinícius Nicoletti voltam aqui ao longo do nosso clube. Eu quero saber se o Lugano gostou das escalações. A gente já vai falar do mandante, né? Tem uma surpresa ali, o Pascoal tinha adiantado já, mas do lado do São Paulo, você gosta da ideia? Um abraço para o Pablo Maia, que perdeu o pai, não vai ficar no banco de reservas, e eu acho justíssimo que num dia como hoje ele seja poupado, mesmo sendo um grande jogo. É impossível, impossível. Jogador é um ser humano que tem sentimento, com certeza ontem passou por momentos de pouco descanso, obviamente emocionalmente desgastante, não tem que estar exposto, né, a um jogo de tanta relevância como hoje, até porque
talvez estaria prejudicando o resto dos companheiros, né? A vida é assim, futebol é assim, então é uma ausência importante. Acho que aí muda o meio-campo de São Paulo de um jeito talvez até preocupante, né? Eu vejo o Alisson hoje, talvez, como um jogador taticamente, principalmente para ajudar nesse duelo Rafinha-Dudu. Eu imagino Dudu em cima de Rafinha, né? Dudu sempre no Allianz, principalmente no São Paulo, realmente é desequilibrante, dá trabalho. O Rafinha tem toda a experiência, mas o vigor físico dele frente a um Dudu, hoje eu vejo como um grande perigo. Então eu vejo um Alisson fazendo esse trabalho tático, apoiando muito o Rafinha. Mas realmente nesse trio de ataque de Palmeiras, Endrick, Rony e Dudu, de uma velocidade, de uma explosão muscular, realmente de temer. O São Paulo defensivamente tem que fazer um partido perfeito, não bom não é suficiente, tem que fazer o melhor partido possível desses 11 jogadores e tem que ver aí se Rodrigo Nestor consigue esse elo para que a bola chegue em Calera e Luciano, que são atacantes de características opostas a lo de Palmeiras, com menos velocidade, jogadores que precisam a bola no pé, talvez na área com mais peso específico, mais quilo, mas a bola tem que chegar na área também, para eles poder competir. Acho que, enfim, salvo o Pablo Maia, né? O 11 que o São Paulo tem. A zaga também não é a zaga ideal. Não, né? mas eu gosto, sabe que eu gosto zaga... de Costa, porque é um Diego jogador Costa. com temperamento, competitivo. Mas quem vai marcar nesse meio campo? Você está falando que o Nestor vai ajudar para chegar? Esse é o problema, né? Esse é o problema, né? Não tem Pablo Maia. Não tem um marcador nato ali, Já né? pensou ali O Gabi Neves é um bom distribuidor, mas não é um Então, marcador nato, exatamente. não tem físico também para O isso. Nestor pode encostar nos caras em cima. Por isso eu acho pode, que o Alisson, Gabriel, que também não é um cara problema é fisicamente marcar forte. Perdeu o cão de guarda ali, né? O problema é marcação Então, aí talvez do time que vai o ser Gabi Neves pressionado. Ficou um faça pouco leve, né? Ficou leve. 4-1-3-2. Sim. Gabi Neves vem um pouquinho mais numa posição na frente da Centralizado zaga. na frente da zaga. três E ele tem que sobe o fazer os Nestor. dois com o Dudu, né? É. O Dudu tem que ser marcado por dois jogadores. No Allianz, tem que ser marcado por dois jogadores. E muito mais Tem em que cima. cuidar. Tem que cuidar dele, dois jogadores em cima dele. Cuidado o do primeiro bote... Esse cara Mas da aí frente, você tem o Alisson, Dudu, Rato, você tem que o Rony, ajudar. que tem velocidade, você tem o Hendrick, que Mas vai jogar, Dudu tem é um mais, arranque. Dudu é mais condutor, né? Dudu É. consegue... O Dudu gosta da bola pra sair driblando em Conduz cima. e desequilibra, né? Principalmente contra o São Paulo, essa é a verdade, né? Eu acho que é um jogo... Todo jogo tem a sua complexidade, inclusive para o Palmeiras, né? Que o Palmeiras muda o meio-campo e muda o ataque. O ataque por força, né? Porque o Arthur ainda não tem a lei Mauro Naves, que é a lei que o jogador que joga por um time pode jogar por outro em outra fase. Essa Vamos lei ainda botar não essa lei foi pra valer. assinada. Vamos mandar isso para a CBF. Já fica mandou essa tranquilo. ideia lá, Ano mano? que vem, Então, ano que vem. essa lei ainda não foi assinada. Então o Arthur não pode jogar. O Arthur não jogando, podia jogar o Luiz Guilherme. Mas o Luiz Guilherme é um jogador para pensar o jogo e não para agredir o adversário. Sim. O Luiz Guilherme é um jogador que tem condição técnica de distribuir as jogadas. E aí vai emparelhar junto com o Rafael Veiga. Então, não era a ideia. Placar, A ideia né? era atacar a última linha do São Paulo. Atacar a saída de bola do São Paulo. Então é isso que o Palmeiras vai promover com esses três jogadores. A gente colocou uma escalação que tinha o Dudu na direita, o Rony na esquerda e o Endrick centralizado. Você acredita que isso vai acontecer ou não? O Dudu vai estar em cima da Rafinha, com certeza. O Dudu- Henry vai jogar com perna cambiada e Rony centralizado, né? Com certeza. O Endrick que vai abrir na E o direita, Endrick né? na direita, por quê? E Dudu em cima da Rafinha, certeza. Porque o São Paulo, o lateral esquerdo do São Paulo, atormentou a vida do Palmeiras no primeiro jogo. O Caio Paulista foi o melhor jogador do São Paulo na primeira partida. O Mike não ganhou uma... Você viu o jogo? Sim, tá O no Mike estádio, não tá ganhou no estádio. uma bola do Caio Paulista. Tanto no físico como na explosão. Como na corrida, né? Não, tanto no contato Embate físico... ali quanto na Quanto corrida. na explosão, na saída na velocidade. Então, o que vai fazer? O Ender, que é um jogador que vai preocupar. Se eu passar, ele vai pegar a bola aqui. E um garoto de 16 para 17 anos tem condição de fazer aqueles 50 metros finais para ajudar também um pouco na marcação. Ponto. O que para mim modifica muito em termos de posicionamento é a chegada do Zé Rafael. Porque o Zé Rafael, ele joga um pouco... É o contrário, o Zé Rafael joga pela esquerda Na verdade, e o o Rios pela Dudu direita. na esquerda, que é a posição de conforto dele, o Endrick na direita e o Rony na frente. E o Zé Rafael joga volante pela direita e o Rios de volante pela direita e o Rios pela esquerda. Porque é para fazer aquela coluna de saída de bola. Porque o Palmeiras faz a saída com triangulações entre os laterais, os meias e o atacante.
Lateral, meia, O atacante. Rios tirou a saída de posição bola. do menino, você acha? O Gabriel Menino, ele não tem feito... se eu falar que ele jogou mal, não é verdade. Mas ele não tem feito grandes partidas. E o último jogo contra o Flamengo, que ele tá marcando o Arrascaeta. O Arrascaeta sai na cara do gol e faz o gol. Esse lance pode ter feito a decisão do Abel... Acho que esse lance fez toda a diferença. Pois é. Fez toda a diferença. Esse jogo faz toda a diferença. Agora, assim, Porque eu acho que o cara perdeu a atenção. Acontece no jogo, gente. O cara tá tão focado no jogo que ele, de repente, ele dá um lapso de tempo ali e desliga um pouquinho. Não só isso, tem a qualidade do outro lado. O Arrascaeta surpreendeu. O 11 de Palmeiras é melhor que o 11 de São Paulo. Isso é indiscutível, né? Os 11 individualidades de Palmeiras... É melhor jogar, hein, senhor? Por que o São Paulo pode se pegar hoje para São manter Paulo esse 1 a 0? Historicamente, o São Paulo tem levado uma vantagem incrível. Principalmente mata-mata com o São Paulo. Aspecto Ultimamente anímico, né? tá igual. Ultimamente tá muito mas igual. este 11 de Agora, Palmeiras esse 11, sim. é superior ao De São Paulo, sem 2019 para dúvida, cá, né? o São Paulo ganhou 3 e perdeu 2. Não tem que ir muito... Historicamente, ganhou 15 e perdeu 5. É muita coisa da história. Agora, a recente do Abel, perde uma, ganha uma, empata outra. Então, tá muito igual agora. Abel não. Estava falando dos 11 jogadores, quem define, os jogadores. Sim, São sim. definem. É O melhor. 11 de Palmeiras realmente é um time para o campeão, né? O São Paulo tem que, emocionalmente, tem que fazer um jogo... 3-2 para o São Paulo. Então é muito difícil prever o que vai acontecer. Às vezes até o Abel inventou, o Pascoal, o Dudu ir pela direita para cima do Caio, porque o Caio deu muito trabalho e de repente, entendeu? Tô só imaginando. O normal é que ele joga pela esquerda, em cima do Rafinha, etc. Mas de repente o Abel olhou e falou assim, pô, quem me deu trabalho foi o lateral esquerdo dos caras. Se eu botar o Dudu lá, será que ele vai descer tanto? Não sei, tem muita estratégia para acontecer. É a mesma questão com o aí, Endrick. Se eu botar o Endrick lá, com a força do Endrick, porque a característica do Endrick é a arrancada, a força e a velocidade. É o melhor do Endrick. Sim. Ele se consagrou na base assim, arrancando, pegando na frente. Porque o Endrick... Ele centralizado, ele tem menos esse poder, né? Mas, porque não tem tanto espaço. Mas na base ele já jogou assim. Ele jogava aberto e entrando em diagonal. Então, aberto. Hoje, centralizado, se for isso, ele tem menos espaço para o arranque, ele tem menos espaço para... O especialista nisso, no arranque, nessa situação, é o Rony. Porque o Rony já sabe a bola quebrada do goleiro, onde é que vai, a bola quebrada do Gomes, onde é que ela cai. E na área ele vai muito bem. Apesar de ser baixinho, ele se posiciona bem, ele antecipa zagueiro, tem um timing, uma explosão muscular incrível. Não vai ser um jogo... Mas eu confio nesta dupla de zaga de São Paulo. Eu, Arboleda, acho que... Você vê hoje... o São Paulo deixando a bola com o Palmeiras no jogo de hoje? Pelo que você viu ali? Aunque no quiera vai acontecer. Aunque no quiera vai acontecer porque por diseño dos times, né, por la característica e até por la presión que Palmeiras vai fazer, eu acho que vai ser inevitável. Por isso que tanto a zaga como o meio campo de São Paulo tem que estar muito compacto, muito junto, para evitar dar espaço ao Palmeiras, né? E obviamente tentar contragolpear ou fazer a bola chegar a Caleri e Luciano, né? O forte dele justamente não é a velocidade, não é o contragolpe, mas... Caleri melhor, porque esse jogo são jogadores aí... que com a bola no pé conseguem ganhar no duelo do zagueiro, conseguem criar situações e perto da área são artilheiros, né? Eu acho que o jogo realmente é difícil para São Paulo. Volto a repetir, o Palmeiras continua sendo favorito. Porém, eu vejo hoje o São Paulo muito mais emocionalmente preparado, taticamente mais compacto, individualmente melhor que nos confrontos do ano passado, né? Mesmo quando a gente classificou aquele 2-1 que você lembrou muito bem, eu acho que o São Paulo hoje está melhor que naquele momento, né? Não, está mais arrumado taticamente. E os dois times estão descansados, né, Lugano? Porque os dois times utilizaram as equipes reservas. O Palmeiras nem tanto, né? Porque o Palmeiras ainda acabou botando o time para jogar contra o Flamengo. Era um time titular. Mas o São Paulo botou um time reserva para jogar contra o Bragantino. Sim. Né? E o Palmeiras ainda botou o time quase que inteiro para jogar a partida contra o Flamengo. Era contra o Flamengo. Né? Então, o Palmeiras, no meu modo de ver, tem um time taticamente ajustado, mas que precisa ter uma roupagem nova em virtude de uma nova situação que é o São Paulo Futebol Clube jogando no Allianz. A gente já viu os torcedores dizendo que por menos de 3 não vai comemorar, que quer 3-0. Eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. É um jogo muito complicado, um jogo difícil para o Palmeiras, difícil mesmo. E depois tem uma notinha também do Palmeiras que o
Palmeiras tá prorrogando o contrato de mais um jogador, né? Agora, Opa! nesse jogo... Não,